Salve galera, tudo beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje vai ser um vídeo menos editado, um vídeo mais pessoal, né? Eu aqui, vocês trocando uma ideia. Não vai ser um review, né, como de costume, porque eu não vou ter tempo de editar. Eu tô gravando esse vídeo aqui, já é de noite, na verdade, e amanhã, né, final de semana, eu vou ter outros compromissos aí, então não vou poder fazer um vídeo tão bem assim editado como vocês geralmente podem preferir. Então vamos lá, né, sem mais enrolação. Vamos desenvolver uma ideia aqui sobre esse novo lançamento do PlayStation. Eu já zerei e também já platinei e agora eu posso sim opinar sobre tudo que eu vi nessa continuação aí da saga do Cleitão. E poder dizer para vocês, né? Será que as minhas expectativas foram correspondidas? Eu acho que isso que é o mais importante quando a gente está discutindo um lançamento de uma continuação de uma franquia, se aquilo corresponde à expectativa do seu público, tanto na questão da história, como gameplay, outros aspectos aí que também são bastante importantes. Então, como isso aqui é mais uma, vamos dizer assim, uma resenha aqui com vocês, né? Eu não vou poder fazer um review mesmo, bem editado. Eu decidi fazer uma coisa mais pessoal, como se a gente estivesse conversando aqui, um na frente do outro. Vou aqui para a tela aqui do meu PlayStation, né? Isso aqui é a prova aqui para vocês, tá? Que eu platinei, ó. A platina, inclusive, eu fiz ontem, né? Eu tava em party com a minha namorada, fiz aí a platina, né? Até mandar um beijo aí para ela que me deu esta linda camiseta do Goku. E vamos lá então falar sobre como foi essa experiência. Antes de mais nada, eu quero deixar claro uma coisa. Eu já zerei e platinei praticamente todos da franquia, então eu conheço a história amplamente e discordo muito do que eu tô vendo algumas pessoas aí na internet falando, né, fazendo. A galera fica me mandando trecho de vídeo, né, de gente daqui e dali. É cada absurdo que eu escuto que nem parece que o cidadão realmente jogou um negócio para falar tamanha besteira. Então eu já vou começar pela polêmica, né? Será que o Kratos, então, ele virou, né, um molengão, por exemplo, na história? Será que teve lacração na história do Ragnarok? Será que arruinaram o game? Bom, galera, tô falando na minha opinião, tá? Na minha opinião, não teve nada disso. Muito pelo contrário. Desde o de 2018, o que a gente vê é um Kratos totalmente diferente daquele dos 3 primeiros jogos e também dos extras, né, que tiveram ali para PSP e etc. Na história da Grécia, quando ele estava na Grécia, ele estava focado ali na vingança, porque o cara simplesmente perdeu a mulher e a filha por causa da sacanagem, né, de um dos deuses ali do Olimpo que enganou ele na história. Então ele foi atrás dessa vingança. E no fim das contas, o próprio Kratos não soube lidar. Ele viu que a vingança não satisfez ele, não trouxe paz para ele. Se vocês acompanharam as HQs, você vê que ele passou, né, pelo Egito, quando ele saiu da Grécia, enquanto ele estava para entrar nesses reinos nórdicos. A gente viu que ele não tinha uma expressão de alegria quando tudo ali no Olimpo foi finalizado. Muito pelo contrário, vamos revisar algumas coisas aqui. Desde o primeiro game a gente sabe que ele era um personagem impulsivo, ele era um personagem ali que, pô, ele pertencia, né, à cidade-estado de Esparta. E a gente sabe que na Grécia Antiga as cidades viviam tretando entre si. O Kratos tinha o lado general dele, né, ele tinha essa predisposição de soldado e tudo mais, que é retratado através da disciplina que os espartanos tinham. Mas, por outro lado, o Kratos também era um pai e ele também era um marido. E a gente vê, por exemplo, que a perda da mulher e da filha dele tocaram muito nele. Tanto que, naquele God of War do Chains of Olympus do PSP, o Kratos reencontra a Calliope, lá nos Elísios, que é uma parte do que seria ali o reino de Hades, controlado pela Perséfone. Quando o Kratos encontra a filha dele lá nos Elísios, a gente vê todo aquele cara furioso, simplesmente se desmanchando, porque a garotinha dele estava lá e ele estava disposto a abandonar tudo que ele estava fazendo ali só para ficar com a filha dele no Elísio. Quem viu, né, o Chains of Olympus do PSP sabe disso. Não é hoje que o Kratos começou a demonstrar suas características como um paizão que às vezes tem um coração mole. É só quem não jogou, quem nunca viu a história, que fala esse tipo de besteira. Então assim, ó, a gente tá falando primeiramente da história, depois eu vou falar de gameplay, tem as críticas que eu vou fazer também, mas eu acho que alguns pontos aí são importantes de serem corrigidos. Então o afeto que o Kratos
tem pelo Atreus não é uma coisa de lacração, não é uma coisa ali de melação, não é uma coisa incomum. Pro cara falar isso, ele tem que ser um completo do ignorante. Essa que é a grande verdade. Mas bom, continuando, né? Agora falando aqui da história do Ragnarok, então já deixo aí um alerta para você, né, que tá assistindo o vídeo. Tem spoiler a partir desse momento que eu vou falar, então se você não quiser tomar spoiler, dê uma pausa aí no vídeo, eu vou colocar aqui a minutagem de onde você pode continuar ouvindo sem tomar spoiler, tá bom? Resumidamente, o Kratos nesse último capítulo aí do Ragnarok já tá com a sua relação com Atreus de pai e filho mais estabelecida, porque a gente viu ele começando no de 2018, né, a ter uma relação mais afetiva com o Atreus, porque até então ele não tinha. O Atreus e ele eram muito distantes, né? Segundo o próprio Atreus no God of War de 2018, ele passava muito mais tempo com a mãe dele, enquanto que o Kratos ele geralmente estava fora, estava caçando, fazendo as coisas, e a comunicação entre os dois era limitadíssima. E isso aconteceu por uma série de fatores, não é porque o Kratos é um cara ruim, mas o Kratos é um cara já marcado. O Kratos é um cara que sofreu demais. Então, o Kratos ele tem dificuldades afetivas. E aí, durante o God de 2018, a gente viu isso desabrochando, a gente viu o Kratos aprender, né, como criar um filho, reaprender na verdade, né, como criar um filho. E então no final a gente vê que os dois realmente ficam bem, a gente vê aquela relação de pai e filho mesmo, um pai bem, ainda, né, bem rígido, bem disciplinado, mas a gente já começa a ver aquela faceta que o Kratos tinha quando ele encontrou a filha dele lá no Elísio. Na continuação do Ragnarok, a gente já começa aí com a relação dos dois já estabelecida, já tem um papo um pouco mais desenvolvido, um pouco mais adulto, e a gente vê então que o diálogo entre eles começa a se tornar mais conflituoso do ponto de vista argumentativo, e não de rebeldia como era lá no de 2018, né, molecagem do Atreus. Eles realmente começam a ter alguns embates de ideias. E o Kratos vai percebendo que não tem como ele segurar o Atreus para sempre. É aquela coisa que a gente já está acostumado de ver no âmbito social familiar. O Atreus tem momentos que ele precisa tomar decisões, o Kratos não quer ouvir, e aí o Atreus acaba fazendo as coisas sozinho, quase estraga tudo, de vez em quando toma uma bronca, fica com mais raiva. E é nessas horas que a gente vê a grande evolução que o Kratos faz como pai. Tanto é que nós presenciamos durante a trama a primeira vez o Kratos tendo um gesto físico de carinho no seu próprio filho, exatamente. Tem um momento ali, quando o Atreus volta, né, que ele vê que ele não tomou, de repente, a melhor decisão, que ele agiu meio precipitado, ele estava prestes ali a tomar uma bronca, e aí ele corre pro pai dele e dá um abraço, e a gente vê o Kratos nessa hora meio surpreso, mas abraçando já o filho dele, e ele olha assim, tem um momento que ele né, não, pera aí, eu preciso ser duro com ele, mas aí ele muda de ideia e volta e dá um abraço no Atreus, porque ele demonstra naquele momento aquela coisa que qualquer pai e mãe demonstraria por um filho que de repente volta de alguma coisa, que passou por algum perigo e não tá pensando na bronca, tá pensando no bem-estar do moleque. É aí que a gente vê a evolução do Kratos, é aí onde o Ragnarok brilha, galera. É nesse momento que você começa a enxergar o como que a história se desenvolve de maneira satisfatória, sem ser forçada. A atuação ficou impecável, a dublagem, os atores souberam, os dubladores, inclusive aqui do Brasil, souberam dar a tonalidade, souberam fazer minuciosamente, né, essa transição do Kratos em algo um pouco mais familiar. Então, o fato de não ter sido forçado, o fato de ter seguido bem aquilo que se esperava que aconteceria com base no contexto anterior dele, tornou isso completamente aceitável, preencheu totalmente as expectativas de quem realmente acompanhou o histórico da série. Eu achei o roteiro excelente, você tem muita informação durante o game, embora eu tenha umas críticas para fazer com relação a isso, né, que é depois que você finaliza o game, eu acho que falta ter mais diálogo ali entre os personagens, ficou faltando um pouco mais de atenção nisso, porque durante o game você tá recheado de informações, sim, tem muita coisa bacana, o Kratos inclusive fala, né, com mais detalhes sobre o passado dele na Grécia para os personagens, pra Freya, por exemplo, né, que tava lá tentando cacetar ele para vingar o Baldur, e a gente vê, né, a Freya tendo empatia com o passado do Kratos, né, aquele momento que ela fala pro Kratos, aí você sabe como é perder um filho por acaso? E o Kratos responde para ela que sim. O Kratos revela para ela que ele tinha essa filha Calliope e a ex-esposa lá na Grécia, e a gente vê que a Freya ela fica meio sem graça, ela queria se vingar do Kratos, mas ela ficou sem graça, porque ela meio que, sabe, tipo,
tipo, caramba, então esse cara entende realmente o que eu passei, né? Mesmo tendo sido ele quem causou esse sentimento que tá em mim. A gente vê a Freya tendo essa reação, esse choque que ela toma. Fora isso também, a gente tem um desfecho que, caras, é fenomenal. Tem muita gente reclamando que o Kratos chora nesse Ragnarok. E, caras, vamos parar pra pensar uma coisa, que o Kratos por acaso é alienígena? Você não viu a história dele? Você não viu tanto que o cara sofreu na mão lá dos caras da Grécia? Você não viu a perda que ele teve da filha? Ele teve a perda de outra mulher, inclusive, aí no mundo nórdico. Você vê que ele sente falta da Faye na história. Ele tem os sonhos com ela, né? Interações, mas você vê claramente que ele sente falta dela. Então o Kratos, ele tá muito sentido com tudo isso. Olha o tanto de coisa que ele passou na vida dele. E quando chega no final do jogo, a gente descobre que existia uma profecia dos Jotunheim, né, sobre o futuro do Kratos, que mostra toda a trajetória dele desde o GOG de 2018 até o momento do fim do game, quando ele descobre que naquele reino ele seria ovacionado por todos ali, pelos bons atos que ele teve em prol do bem das pessoas que vivem nos 9 reinos da mitologia nórdica. E naquele momento que ele vê aquela revelação, ele começa a chorar, ele dá uma segurada no choro, porque, né, chega lá a Faye junto com o Mimir, mas você vê claramente a emoção no coração dele. Ainda mais numa hora, né, que ele vai se despedir, então, do Atreus. Então, galera, assim, é muita coisa para comentar, mas eu tive que dar todo esse contexto porque não tem como você fazer, né, uma conversa e uma resenha honesta sem falar a respeito disso. Agora vamos falar da questão de gameplay, vamos falar da questão técnica. Eu achei esse God aqui muito bem feito, claro, né? É uma continuação do de 2018, então naturalmente você no mínimo teria daquela qualidade para cima. E nesse ponto ele atendeu. Não adianta ficar de churumelo, não adianta negar, não adianta ficar de frescura. Esse ponto ele atendeu. Agora, poderia sim ter sido melhor? Pô, claro que poderia ter sido melhor. E não tem uma grande diferença entre as versões do PlayStation 4 Pro, por exemplo, para a versão do PlayStation 5. Inclusive, eu tive sim uma decepção nesse aspecto, galera, que foi o seguinte: não estou dizendo que a versão do PlayStation 5 não seja bonita. Claro que é muito lindo. Mas, se você pegar a versão do PlayStation 4, tá, em disco, ou no digital e rodar no PlayStation 5, você sabia que a Santa Mônica, que é o estúdio que fez o game, otimizou a versão da retro do PlayStation 4 do Ragnarok para o PlayStation 5? Você não vai conseguir mexer nos presets gráficos, porque o jogo detecta que ele está sendo rodado no PlayStation 5 e ele libera a melhor qualidade gráfica, mas tudo em 60 FPS, ou seja, é o modo resolução do Play 4 Pro, que era para rodar 30, roda 60 FPS no PlayStation 5. Essa pelo menos foi a conclusão que eu tive fazendo o teste aqui, e também do John Lineman da Digital Foundry. E aí eu cheguei à conclusão de que, caras, olha, é como eu já falei para vocês, né? Essa história de cobrar por upgrade não é errado e nem certo, depende do quê? Do que é feito, do que está sendo entregue. E, caras, vamos falar a verdade. Esse God aqui no Play 5, mesmo na versão do Play 5, ele leva ali cerca de 10 segundos, né, a 12, para carregar ali o cenário quando você vai do zero. Quando você usa o cartão, o sistema de cards, para retomar uma atividade, ele ainda passa pelo menu e aí que ele vai direto pro game. Então, assim, não foi bem otimizado pro PlayStation 5. Tem um monte de jogo aí que também é pesado, que carrega em 2 segundos. Então não tem justificativa o God carregar em 10, 12 segundos. Ah, mas é mais rápido do que a versão do PlayStation 4 Pro e blá blá blá. Tá, tudo bem, eu sei que é mais rápido, mas, cara, não tá na cara que não conseguiram fazer a otimização. A gente já teve confirmação de desenvolvedor aí, que realmente é uma versão que foi feita pensada pro PlayStation 4, então o PlayStation 5 é só um leve upgrade, né, em cima do próprio game. Então essa é uma das críticas que eu faria, né, nesse momento, entre a versão do PlayStation 4 e PlayStation 5. Eu acho que compensa mais comprar do PlayStation 4 mesmo. Você não vai estar perdendo tanto assim no preset gráfico, ainda vai conseguir jogar em 60 FPS cravado no PlayStation 5 e, além de tudo, você vai pagar mais barato. Se tivesse um Ray Tracing, se tivesse bem otimizado mesmo pro PlayStation 5, como eu já vi em outros jogos, né, que realmente você olha, você bate o olho e fala, caramba, esse aqui sim tá muito bom. Eu até falaria pra vocês aqui, aliás, eu nem falaria nada disso, mas, caras, a verdade é essa, beleza? Agora vamos pra questão do gameplay. E essa questão do gameplay, galera, é um divisor de águas. Muita gente
achou de boa, beleza, gostou pra caramba, e muita gente achou que ficou um negócio meio apelativo. Por quê? Galera, esse jogo aqui, ele tá, na minha opinião, insanamente mais difícil do que a versão de 2018. Cara, é complicado, tem uns boss ali que você vai fazer, se você não tomar cuidado, se você não prestar atenção, se você não pegar o jeito ali, saber pegar o tempo, você vai sofrer. E isso no nível normal, tá? E se você pegar qualquer um aí na internet falando que foi fácil, isso, aquilo, outro, você já pode até desconsiderar a opinião, porque ou o cara realmente é um gênio jogando, ou o cara tá mentindo, botou o jogo ali no nível easy na hora de enfrentar os bosses e depois vai falar, ai não, olha como foi tudo facinho. A grande maioria vai ter uma dificuldade a mais nesse game, ele exige que você desenvolva um pouco melhor as suas habilidades, mas não é nada impossível, tá? Não é nada impossível, você vai conseguir passar na maioria das vezes. Eu acho que os únicos momentos que você vai sofrer vai ser, né, contra aquela última Valkyrie ali e aquele rei lá dos Berserkers. Tirando isso, eu acho que, né, até que dá pra encarar ali mais de boa. Só que aí tem um outro porém. Eu acho que poderia ter sido mais variados os movimentos ali dos personagens. Eu acho que ainda ficou muito assim, sabe? Não teve uma coisa que diferenciou tão claramente. Embora isso também já fosse meio que esperado, porque a gente sabe, né? Não tem uma baita diferença, por exemplo, do God 2 pro 1, do 3 pro 2. Não ficou faltando, mas poderia ter dado, de repente, mais um toque extra. Eu achei bacana a questão de você poder usar, eu achei bacana esse negócio de você poder usar um equipamento a mais aí no decorrer da história, que eu não vou falar porque a parte do spoiler era só até aquele momento que eu tava contando pra vocês da história em si, né? Enfim, tem aí outra crítica, né? E essa crítica aqui, inclusive, é uma crítica que pode fazer você odiar o game, tanto faz, ou até gostar. Tudo depende do seu estilo de gameplay. Puzzle. Cara, tem puzzle pra caramba nesse jogo, velho. Tem muito puzzle. E muitas vezes você fica perdido. Você leva um tempão para você saber onde você tem que ir. O mapa do game não é um mapa muito bom, né? Porque primeiro que você nem consegue marcar exatamente, ó, quero ir nesse ponto aqui, tá? Põe um tiquezinho ali e já vai direto pro lugar. Não, não tem isso. Tem uns mapas aí, caras, que são um verdadeiro labirinto. Aquele reino de Vanaheim, na parte da metade para baixo, que é a parte onde você visita, né? Você começa a visitar, depois que você vai explorar a parte de cima nas crateras, é um labirinto do caramba. Muitas vezes você fica perdido para caçar tesouro, essas coisas. É muito, muito chato, né? Muita gente aí talvez vá ter que recorrer a um vídeo de coletável no YouTube, porque assim, você tem uma marcação de quantos coletáveis tem no local, mas nem sempre você vai achar todos, às vezes você vai deixar passar algum. Porém, nisso daí tem um elogio também. A maioria dos coletáveis você acha de boa, tá? Explorando, voltando ali de repente no cenário e tal. Por quê? Porque você ouve a presença deles. Por exemplo, os corvos, né? Os malditos corvos do do Odin, maldito Odin. No de 2018 você não conseguia achar sozinho, mas nem ferrando. Você tinha que olhar vídeo no YouTube. Mas nesse aqui, você consegue achar todos. Ainda nessa questão, né? Então, assim, a maioria dos coletáveis é tranquilo de você pegar, mas às vezes o problema vai ser você chegar até lá. Os cenários, eles são bem confusos em alguns momentos, você não sabe nem qual entrada vai dar em qual lugar, então às vezes você tem que memorizar na cabeça, porque o mapa que mostra ali não é dos melhores, tá? Então, isso é uma coisa que pode ser muito frustrante para muita gente que for jogar. Muita gente aí começou gostando, tava hypado e perdeu toda a hype por causa disso. Dá uma sensação assim de que você não consegue completar, você fica frustrado, você quer progredir, mas você se sente meio perdido, você se sente meio, sabe, começa a encher um pouco o saco, né, de quem de repente não tem tanta paciência por esse lado. Então eu compreendo plenamente mesmo, falo assim de verdade mesmo, o cara que fala que não curtiu, o cara que fala que achou que não correspondeu àquilo que ele queria, porque realmente é um teste de paciência às vezes, então se você não tiver, vai ser complicado. Então, galera, eu acho que no geral é isso, né? Em questão da história, como eu falei pra vocês, eu achei impecável. Eu acho que o trabalho que o Ragnarok fez como uma continuação é aquilo, por exemplo, que o The Last 2 deveria ter conseguido fazer. Eu acho que no The Last of Us 2, por exemplo, a Sony ela tentou, né, inovar demais, tentou mexer muito, tentou causar muito drama e acabou virando uma salada, né? Pelo menos no quesito da história, acabou tendo muito hate, muita gente detestou o game, não foi pela mecânica, não foi pelo gráfico, cenário, detalhamento, nada disso.
foi justamente pela história. E essas pessoas, da mesma forma que eu não culpo, que eu não vou dizer que tá errado quem de repente não gostou do Ragnarok por causa, né, dos puzzles ou, né, umas coisas mais chatas aí que tem para você fazer, eu também não critico aqueles que criticaram ferrenhamente a história do The Last 2, que eu inclusive sou um deles. Tentaram fazer muita firula e infelizmente não deu certo. Tanto é que o The Last 2, eu acho que um mês depois do lançamento já estava entrando em promoção. Então assim, não costuma ser um bom indício. O jogo que acabou de lançar, dali um tempinho já está ali em promoção tão rápido assim, né? Geralmente a promoção vai acontecer depois de uns 3, 4 meses, né? Agora um mês depois é um negócio que fica meio esquisito. Então é isso aí, galera. Essa daí era a minha ideia, né, a respeito aí do título. Essa é a minha resenha aqui com vocês. Me desculpem não ter feito um vídeo tão, né, super editado. Isso aqui foi o que eu pude fazer e eu espero aí que vocês apreciem. Gostaria de pedir por gentileza que, se você puder, deixe um like aí no vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.